Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do curso de HTML básico. Meu nome é Emerson, sou formado na área de Tecnologia da Informação. E muito embora não atue na área de programação, eu tenho os conhecimentos básicos e posso passar para quem quer iniciar no mundo da programação. Então, pessoal, vamos lá. Bom, nós vamos começar com o nosso curso de HTML aqui, nossa área de trabalho, criando uma pastinha chamada Aula 1. Simplesmente para ficar mais organizado. Pastinha criada. Bom, primeiramente vamos falar o que é o HTML. O HTML é um acrônimo. Para quem não sabe, um acrônimo é uma abreviação. Do que? Da palavra Hypertext Markup Language, ou seja, uma linguagem de marcação de texto, tá? Vindo do inglês aí, né? Então isso significa HTML. E esse HTML é encontrado aonde? Ele é encontrado em todo site que você possa navegar na internet aí. Então, o Google tem HTML, o UOL tem HTML, qualquer portal tem HTML. Tá? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, abrindo aqui a página do Google. Tá? Estou usando o navegador Google Chrome. Para quem não sabe o que é o navegador, o Google é navegador, tá? O Firefox é navegador, o Opera também é navegador, o Microsoft Edge também é navegador, entre outros aí, certo? Então tá, eu aqui dentro do Google Chrome, para eu saber se está usando HTML ou não, eu uso uma função aqui do Chrome que é o quê? Eu clico com o botão direito do mouse, em cima da área da tela, e vou exibir o código-fonte da página. A hora que ele abre o código-fonte da página, ele está aqui, ó, HTML. Tá vendo? Então, hoje a gente vai aprender o HTML, alguma coisinha do HTML da inicialização, né? São tags e algumas outras funções aí que depois você vai ficar mais familiarizado com esse código aqui. Isso aqui tudo, pessoal, isso aqui tudo nada mais é do que isso aqui, ó, tá? Estruturado certinho no HTML. Então, queria mostrar para vocês que o Google também utiliza HTML até na sua página mais simples, que é um buscador. Se eu abrir o portal do UOL, por exemplo, ó, e faço o mesmo processo, botão direito numa área da página, exibo o código-fonte da página, nós podemos observar que aqui no começo da página, em algum lugar também, ó, doctape HTML, tá vendo? Então nós temos o HTML também presente no UOL. Em qualquer site que você for navegar, vai ter o HTML presente. Tá? Dito isto e mostrado para vocês, eu tenho que falar também o seguinte. O que a gente vai utilizar nessa aula e nas próximas aulas para estar trabalhando, executando o nosso curso aí? Muitos programadores costumam utilizar somente o bloco de notas, tá? Dá para criar o que a gente vai criar aqui nessas aulas no bloco de notas? Dá, perfeitamente. Porém, como esse curso ele é voltado para quem nunca teve contato com HTML, está aprendendo HTML e, enfim, já não é um programador experiente, eu recomendo utilizar um aplicativo, aí, um programinha chamado Visual Studio Code. Eu vou, junto com vocês, localizar esse programa na internet, tá? Baixar e instalar na minha máquina. Vocês podem fazer o mesmo aí no equipamento de vocês. É um programa bem simples de instalar. E após a instalação a gente vai dar continuidade na nossa aula. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer para baixar esse programa? A gente abre o Google, dentro do Google digita Visual Studio Code, tá? E manda buscar. Ele vai aparecer a página oficial do Visual Studio Code, tá? No meu caso, que eu estou utilizando o Windows, eu já clico aqui na opção Download. E ele vai aparecer para você exatamente essa tela aqui, ó, onde você vai escolher qual sistema operacional que você usa, tá? Entre os presentes aqui, e qual a versão do sistema operacional que você usa. Eu utilizo o Windows 10 64 bits. Eu estaria clicando aqui para baixar. Se você utiliza Linux ou a versão do Mac, também, né, acha a versão correta para você baixar. Aqui no Windows, como é que eu sei a versão que eu estou utilizando no meu Windows, Emerson? Bom, eu costumo fazer o seguinte, eu abro aqui a pastinha do Explorer, clico com o botão direito em meu computador, vou em propriedades, aí ele vai abrir essa tela aqui, ó. Eu puxei da tela do outro monitor, que estou utilizando dois monitores, tá, pessoal? Então,
ele vai abrir essa tela para você. A hora que você clicar em propriedades, ele aparece o número do desktop, né, quantidade de memória e tudo mais. Então aparece aqui, ó, tipo de sistema, sistema operacional 64 bits, tá? x64. Ele podia ser 32 bits? Poderia. Tá? No caso aqui, estou utilizando 64, então vamos baixar para 64. Se fosse 32 bits, seria o x86, tá? Então, vamos lá, cliquei em x64, ele apresenta essa tela para a gente e já começa aqui a fazer o download do arquivo. Completou, ó. Baixou o VS Code, tá? Completou, o que eu faço? Eu abro o arquivo por aqui ou simplesmente vir na pastinha downloads, né? Eu posso vir aqui no meu explorar, vir na pastinha downloads, ó. Vai estar aqui. Baixou o VS Code User Setup. Bom, antes de instalar, eu vou fechar essa tela aqui, que eu não vou mais precisar dela nesse momento. Tá? Posso fechar aqui o navegador. E vamos prosseguir para a instalação do VS Code. Botão direito do mouse em cima dele, executar como administrador. Nesse momento, ele vai perguntar aquela famosa autorização do Windows se é sim ou não. A gente coloca em sim e ele apresenta essa tela aqui para vocês. Tá? Então, a partir do momento que eu cliquei em sim, que aceita a instalação, ele vai apresentar essa tela aqui. Eu clico aqui novamente, deixo selecionado a opção aceito e vou avançar. O local de instalação mantém-se o mesmo, avançar. Também clico em próximo, né, vou avançar. E aqui, ó, a única opção que eu vou deixar marcado é criar um atalho na área de trabalho. Para quê? Para que venha um atalho para cá, para a gente poder estar utilizando ele, né, toda vez que está clicando no ícone em vez de ficar procurando o aplicativo, tá, o programa. Então, marquei essa opção, cliquei em próximo e instalar. Mais para frente, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês por que eu não gosto muito de utilizar só o bloco de notas, ou utilizar o bloco de notas. Prefiro usar o Studio Code até mesmo para ganhar tempo nas execuções das tarefas de programação. Bom, ele concluiu a instalação. Tá? Eu tenho a opção aqui, ó, iniciar o Visual Studio Code, só vou dar um concluir. E ele já vai abrir para mim aqui a tela inicial do Visual Studio Code. Observe, pessoal, que aqui nessa tela não apareceu o atalho que a gente deixou marcado para aparecer. Por quê? Ele apareceu para mim na outra tela do meu monitor. Eu vou puxar para cá, para a tela da nossa videoaula. A gente está visualizando. Perfeito. No seu monitor vai aparecer normal aí na sua tela inicial. Tá? Se eu clicar aqui, vai aparecer essa tela para mim também. Eu vou fechar aqui. Vamos abrir novamente. Mesma tela, tá? Perfeito. Bom, aqui na tela inicial do Visual Studio Code, pode ser que apareçam umas opções aqui para você escolher se você quer a tela fundo preto ou não, e tal, mas por padrão ele já é escuro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma página qualquer para a gente começar a trabalhar. A gente vai clicar aqui nesse símbolozinho aqui das três risquinhos, que é um menu, né? Vai em File, New Text File. Perfeito. Essa aqui é a página inicial do Visual Studio Code, onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai programar HTML. Então, maximizando a tela aqui, o que acontece? Não se preocupem com essa mensagem que está dando aqui, que a partir do momento que você digitar qualquer coisa, ela vai sumir. Por exemplo, aqui eu vou digitar teste. Sumiu. Tá? Então, isso é algo que pode ser ignorado. E vou minimizar um pouco a tela aqui para a gente poder ver aqui a nossa área de trabalho também. Né? Já instalamos o VS Code. Tá? Já te mostrei onde pode encontrar o HTML. E já vamos criar agora a nossa primeira página. Então a gente cria uma página de texto em branco, tá? Não tem nada escrito aqui, não tem nada que a gente vai utilizar de código ainda. Primeiro de tudo, a gente tem que informar para o navegador que linguagem que a gente vai utilizar na programação. Como a gente vai trabalhar com HTML, a gente vai informar para ele que a gente está trabalhando com HTML. Se a gente for trabalhar com PHP, a gente informar que estava trabalhando com PHP. E entre outras linguagens de programação existentes. Por quê? A partir do momento que a gente vai abrir o navegador, ele vai puxar o nosso arquivo, ele vai mostrar na tela o nosso conteúdo que a gente digitou aqui, ele precisa saber a linguagem para interpretar corretamente o conteúdo, né, e não apresentar erros na tela. E de que forma que isso é feito?
aqui no VS Code ou enfim na programação. A gente utiliza algumas funções chamadas tags. Tá? Mas o que são tags? Bom, resumindo, tags elas são usadas para estruturar o conteúdo de um documento. Tá? Pode ser na formatação de texto, para adicionar imagem, e as tags básicas, que é o que a gente vai ver aqui no curso, são essenciais, né, para criar qualquer documento HTML. Se ela não existisse, o documento HTML não seria exibido corretamente, tá? Ficaria tudo errado na tela, com erros, enfim, sem formatação e tudo mais. Então, antes de a gente começar usar as tags, eu vou mostrar para vocês como é que funciona uma tag. Toda tag ela funciona da seguinte forma: você inicia ela com um sinal de menor que, dentro dela daí vai ter uma instrução, tá? Depois dessa instrução, e você fecha a primeira parte da tag com o sinal de maior que. Então a tag não está totalmente fechada ainda. Nós vamos fechar ela com o sinal de menor que, barra, e sinal de maior que. Essa é a estruturação básica de uma tag. Mas isso não é uma tag ainda. Por quê? Porque eu não declarei a instrução dela. Eu só escrevi a instrução para a gente ver o que é. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar a primeira tag aqui, que é a tag que a gente vai informar para o navegador que a gente vai estar trabalhando com HTML. Então, pessoal, a gente vai criar a primeira tag aqui, que é a doctype, tá? Ou seja, tipo de documento. A gente inicia com menor que, exclamação. Observe que o Visual Studio ele já dá para mim aqui, ó. Ele quer saber, você está querendo escrever doctype? Se eu clicar aqui em cima, ele já vai preencher para mim a tag inteira. Tá? Ou eu posso escrever manualmente. Vou fazer manualmente agora para a gente dar uma olhada primeiro. Tá? Então, eu coloquei o sinal de menor que, exclamação, doctype, ou seja, tipo de documento, dou um espaço. Que tipo de documento que eu vou trabalhar? Vai ser HTML. HTML, fecha a primeira parte do código. E agora, está fechada a minha tag? Não. Por quê? Eu tenho que abrir um sinal menor que, barra o quê? A instrução. Qual que é a instrução? HTML. Nesse caso, né? E sinal de maior que. Agora está fechado a minha tag doctype. Ou seja, eu abri ela aqui entre o sinal de menor e maior. Vai ter um conteúdo depois interno aqui. E fechei com barra HTML. Tá? Se eu fosse utilizar esse mesmo procedimento, utilizando ali só o Visual Code, fazendo para mim, ele ficaria como? Comecei a escrever, abri, opa, já apareceu para mim o doctype, eu não preciso nem pôr exclamação. Se eu clicar em cima do doctype, o que acontece? Ele já fez ali, ó, doctype HTML. Tá? Mesma coisa, abri o sinal do maior, barra, né? Posso escolher aqui entre os atributos que quero fechar, como ele não apareceu aqui, o que acontece? HTML, já apareceu para mim ali, ó. Então eu posso clicar em cima e ele fechou também. Fica a critério de vocês. Bom, essa é a primeira tag que está informando para o navegador que a gente vai trabalhar com HTML. Então vamos ficar aqui entre o sinal de maior e menor. Vamos dar alguns enters aqui só para deixar identificado, né, que eu estou abrindo aqui em cima e fechando ela aqui embaixo. Vamos dar um nome para esse nosso arquivo aqui. Observe que a pasta 1, aula 1 que a gente criou, está vazia. Então venho aqui em arquivo, file, save as. Save as é salvar como. Tá? Eu vou ter que dar um nome e local onde eu quero salvar esse arquivo. Coloquei save as. Então ele está perguntando aqui no meu computador aonde eu quero salvar esse arquivo e com qual nome que eu quero salvar. Bom, eu sei que minha pastinha está na área de trabalho, então eu venho aqui em área de trabalho, na pastinha aula 1 e vou criar um nome para esse arquivo. Vamos criar esse nome arquivo como aula, vou por aula 1.html. Certo? Observe que a hora que eu clicar em salvar, ele vai criar um arquivo aqui dentro da minha pasta. Tá? Ok. Ele criou aqui ó, o aula 1. Tá? A gente já vai abrir ele para dar uma olhada. Aqui no meu arquivo que estava sem o nome definido, ele mudou o nome para aula1.html. Esse é o nome do arquivo. E vamos abrir aqui como é que ficou. Abrir a pastinha aula 1. Vamos abrir a página aula 1 que a gente criou. Perfeito. Ó. Ele está onde? Está no usuário, Emerson, desktop, pasta aula 1, arquivo.
aula1.html, nome do arquivo. O documento está vazio, tá? O nome do documento, por enquanto, está como aula1.html. Ele puxou o nome do arquivo. A gente ainda não deu nome para ele ainda, então, se eu der o nome para o arquivo, ele puxa o nome do arquivo, tá? Não o nome da página. Depois eu vou explicar isso para vocês. Então, deixa eu minimizar aqui essa página. Posso fechar essa telinha aqui. Posso fechar essa de download também para não ficar poluindo a nossa tela. Bom, agora a gente vai trabalhar de que forma? A gente vai criar uma outra tag aqui. E essa tag também é bem importante, que ela serve para quê? Para dar um nome à sua página. Ah, mas já não tem o nome de aula 1? Não, esse é o nome do arquivo, gente. Vamos confundir o nome da página. Vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira que fique mais clara. Vamos abrir a tag aqui, ó. Abrir com o sinal do menor. Qual o nome da tag que eu vou utilizar? Title. Seria título, né? Na hora que eu fechar aqui, ó, o VS Code já fechou para mim com barra título. Essa tag eu preciso jogar ela para baixo, que eu fiz com o HTML, não é necessário. Tá? Essa aqui pode ficar na mesma linha. Então, eu vou escrever o seguinte. Bom, como o arquivo eu salvei como aula 1, essa aqui, para exemplo, a gente vai salvá-la como página 1. Certo? Então, o nome do meu arquivo é aula1.html. O nome da minha página é página 1. Para ficar mais claro isso aqui, gente, deixa eu salvar isso aqui primeiro. Arquivo, file. Agora eu não vou mais em Save As, tá? Eu já criei o arquivo com o nome que eu quero. Eu vou em Save. E a partir de agora também, né, toda vez que eu for salvar, eu vou utilizar esse atalho aqui, ó. Ctrl S, tá? Eu não vou precisar mais vir aqui daí. Eu posso até vir, mas eu, por questão de tempo, né? Vamos usar o Ctrl S. Perfeito. Salvou a página 1. Vamos abrir aqui a nossa página novamente. Observe que ela ainda está como aula 1 HTML. Por quê? Porque eu não atualizei a minha página. Vou clicar para atualizar. Opa, ela mudou para a página 1. Tá vendo? Mas o arquivo, o nome do arquivo continuou como aula 1. Tá? Isso está correto, porque isso aqui é o nome do meu arquivo e aqui é o nome da minha aba, da minha página. Por que isso é importante? Vamos observar o seguinte. Vamos abrir aqui a página do UOL, como exemplo. Olha, acabei de ver a página do UOL, apareceu aqui, ó, UOL, seu universo online. Por quê? Porque lá na tag title dessa página aqui, está escrito isso aqui. Tá? Se eu abrir a página economia, aqui dentro do UOL, já mudou, ó, UOL, economia, né, e etc. Então, para que serve isso? Vamos supor que se tivesse 5, 6 páginas abertas aqui, você deveria identificar cada página do seu site. Tá? Então, a gente exemplificou como página 1 para vocês entenderem a diferença do nome, do título da tua página e o nome do teu arquivo. Cada página vai ter um nome diferente de arquivo, né? E cada página vai ter um nome diferente de título. Porque isso dito, tá? Vamos minimizar aqui novamente e vamos dar continuidade. O que mais que a gente pode fazer aqui? Para a gente começar a estruturar um documento HTML, a gente precisa abrir mais uma tag importante, que é a tag body. Então, abrimos a tag com o sinal do menor, escrevemos body, com DY, né? Que nada mais é do que a palavra corpo, vindo do nosso inglês. Essa tag a gente joga para baixo, para ficar alinhado. E o que é essa tag body? Essa tag body é tudo que você escrever, o código que você colocar dentro do HTML aqui dentro da body, seja imagem, seja texto, seja qualquer outra questão de cor e tudo mais, ela vai aparecer no nosso navegador da forma correta. Claro, se eu escrever alguma coisa que não vai aparecer, vai, mas não é o correto. Uma hora ela vai dar um erro ali, vai ficar desestruturado, gente. Então, utilize sempre a tag body. Essa tag body aqui a gente vai começar a preencher ela com algumas questões. Primeiro, a gente tem que entender que o HTML ele trabalha com tem centenas de tags, tá? A gente vai mostrar só as básicas para vocês. Então, vamos começar com a tag P. Abra a tag, sinal do menor, letra P, fecha a tag. Essa tag P o que é? Essa tag P quer dizer parágrafo. Então, eu posso escrever o seguinte. Este é o primeiro parágrafo. Certo? Dou um Ctrl S para salvar. E vamos abrir nossa página.
Vou atualizar. Está aqui, ó. Este é o primeiro parágrafo. Perfeito? Voltamos lá no nosso código. E se eu colocar assim? Abro a tag, P, fecho a tag, escrevo este é o segundo. Tá? Ctrl S para salvar. Vamos lá. Atualizo. Este é o segundo parágrafo. Então tá. Observamos que ele jogou o primeiro parágrafo em cima, o segundo embaixo, e assim consecutivamente, conforme a gente fosse fazer. Agora, vamos supor que dentro desse parágrafo, eu vou dar um Ctrl C aqui só para a gente entender, tá? Para não precisar ficar digitando de volta. Eu vou dar um Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Tá? Vamos supor que o parágrafo aí nosso fosse mais longo. Vou dar um Ctrl S para salvar. Deixa eu atualizar a página. Então tá aqui, ó. Esse é o primeiro parágrafo e tal. Estou tudo na mesma linha certinho. Daí você fala, olha, eu quero jogar essa palavra aqui, a partir do segundo, para baixo. Vou dar um Enter. Aqui no nossa tela, no nosso visual, apareceu ele aqui embaixo, né, da primeira linha. Tá? E aqui esse é o primeiro parágrafo na segunda linha também. Se eu der um Ctrl S e simplesmente atualizar o navegador, o que aconteceu? Nada. Por quê? Por que não aconteceu nada e aqui no VS Code ele está mostrando aqui para baixo? Porque o HTML ele não interpreta o Enter como quebra de linha. Tá? Aqui no nosso visual, toda vez que você apertar um Enter, aqui ele vai quebrar a linha, ele vai jogar para baixo. No HTML, para acontecer isso, a gente tem que fazer o quê? A gente usa uma tag chamada BR, que abre a tag, escreve-se BR e dá um Enter. Tá? Não precisa nem dar um Enter, na verdade. Se você pegar na mesma linha que tiver aqui, ó, eu deixar o BR, vou salvar aqui e atualizar nossa página. Olha lá, ele já quebrou. Tá vendo? Não precisa jogar para a linha de baixo se você não quiser. Por questões de estética, a gente joga para a linha de baixo, né? Para saber que é outra linha e tudo mais. Então, pessoal, preste bem atenção nisso. No HTML, quando você quer quebrar a linha, não é Enter, é BR que você usa. Outra coisa que eu posso mostrar para vocês aí. Para não ficar tudo bagunçado, que nem agora eu estou com poucas linhas de código aqui. Tá? A gente fez um recurso que a gente chama de indentação. O que é indentação? Observe que aqui está tudo na mesma linha. Hoje eu tenho poucas linhas de código aqui. Mas vamos supor que tivesse milhares de linhas de código aqui. Ia ficar tudo meio bagunçado para achar uma linha, um subtópico ou alguma coisa assim. Então a gente costuma usar a indentação, que nada mais é do que jogar para dentro, para a nossa direita aqui, o conteúdo. Então, por exemplo, assim, o HTML ele está aberto com o HTML aqui em cima, na linha 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse conteúdo aqui e vou dar um tab. Observe que ele fez uma linha do HTML até o HTML, ou seja, ele abriu aqui em cima também mostrando onde ele fechou o HTML, tá? E deu um espaço aqui para os outros códigos que eu digitei. Agora, eu quero falar o seguinte para ele, olha, tudo que está dentro do body, eu também quero que fique dentado. Seleciono aqui e dou um tab. Mesma coisa, olha, tudo que é dentro do body, né, onde abre e fecha o body, deixou separado e jogou a indentação, inclusive o P, o Pzinho ali, ó, ele jogou tudo já indentado certinho. Por quê? Bom, porque a gente evita de, por exemplo, abrir um código, esquecer de fechar ele. Tá? Isso vai ocasionar um erro na tua página futuramente. Então é importante a gente ter essa opção aqui, sempre indentada, bonitinho, né? Deixa eu apagar aqui, ó, para deixar fica mais fácil para a gente ver, entender, né? Visualizar e utilizar. Bom, o que mais que eu posso pôr? Veja, independente de estar utilizando P ou não, uma outra tag que a gente pode utilizar e deve utilizar dentro do body são as tags, as heads, né? Hoje a gente tem a head H1, tá? Deixa eu dar um tab aqui para ela ficar alinhada também, né, gente? Para não ficar tão desconectada aí. A tag H1, tá? Vou escrever aqui para a gente entender. A tag H1, essa é a tag H1, certo? O que a tag H1 faz? Bom,
A gente já escreveu alguma coisa com parágrafo aqui, a gente viu como é que ficou. Agora a gente abriu uma tag H1, escreveu essa tag H1, vamos salvar, Ctrl S, vamos ver o que aconteceu aqui. Vou salvar aqui, atualizar o sistema. Olha, apareceu essa tag H1. Observe que ela apareceu num formato maior, uma letra maior. Agora a gente vai fazer o quê? Essa tag H1, ela vai do H1, por isso que eu vou copiar aqui, gente, até o H6. Tá? Então vamos mudar aqui para H2. Estou fazendo assim para evitar digitar tudo de volta, tá? Mas a sistemática é a mesma. H3, perdão, H3, H3, e assim consecutivamente, até o seria o nosso H6, que seria a última, tá? H6. E aqui nós vamos mudar também para H2, só para identificação, podia ser qualquer nome que tivesse aí, qualquer palavra, tá? Eu escrevi a frase, essa tag H e o número da tag para a gente saber. E H6. Tá? H6. Vamos salvar. Vamos abrir novamente o navegador e vamos atualizar. Observe, ó, tag H1, a tag H2, H3 e H6, como ela ficou pequenininha. Então, essas tags a gente observa. Quanto menor for o número do H, maior vai ser a fonte. Claro que essa não é a única forma de você mostrar para o HTML o tamanho da fonte. Tá? É uma das formas utilizadas, que a gente está mostrando agora, né, no curso para você entender por quê. Essas tags elas servem para H1 até H6 para dizer para o navegador o que é mais relevante ou menos relevante aí para o teu texto. Por exemplo, assim, o mecanismo de busca do Google, quando você trabalha com a parte SEO, né, que é a parte de otimização do site, então o cabeçalho do teu site tiver com a tag H1, ele vai ter um valor relevante, porque quer dizer o quê? É o assunto que você está falando, entendeu? Então, mais para frente a gente pode até de repente ver essas questões aí de otimização e tal, passar alguma coisa para vocês, tá? Então, a gente pode utilizar as tags junto com um texto qualquer. Por exemplo, aqui ó, no parágrafo, se eu quiser escrever alguma coisa maior aqui, como é que eu vou fazer? Eu dou um Enter aqui, né, por opção para ficar mais bonitinho. Eu vou copiar aqui só para a gente visualizar. Copio a tag H1, para não ter que abrir tudo de volta, criar de volta. Escrevo aqui assim, primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Tá? Podia ser maiúsculo, eu só coloquei assim para a gente ter uma ideia. Salvei. Vamos ver como é que fica. Atualizar. Olha lá, primeiro parágrafo, nosso conteúdo logo abaixo. Certo? Perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que eu não gosto muito de utilizar o bloco de notas e prefiro que vocês utilizem o Visual Studio Code para fazer isso aí. Então, vamos abrir aqui o bloco de notas. Tá? Antes de mais nada, nós vamos criar uma página semelhante a essa aqui, tá? Ou bem próximo disso aqui, para a gente entender as diferenças aqui. Então, vamos lá. Arquivo, salvar como, aonde? Área de trabalho, aula 1. Vamos dar o nome para essa página. Por exemplo, bloco.html. E vou salvar. O que vai acontecer quando eu salvar aqui? Ele vai criar aqui dentro do aula 1 mais uma página HTML, agora com o nome de bloco HTML. Salvei. Observe aqui, vamos abrir. Olha, criou o bloco HTML. E se eu abrir essa página, também vai estar vazia. Tá? Mesmo caminho, ó, desktop, aula 1, bloco HTML. Então, o que acontece? Até aí tranquilo, você pode utilizar o bloco de notas conforme preferir e tal, mas como você não é um usuário experiente, o problema começa exatamente aqui. Ó. Vamos abrir aqui a nossa tag doctype. Sinal do menor que, né? Menor que, exclamação, doctype, fechei. O que aconteceu aqui? O bloco de notas, ao contrário do Visual Studio Code, ele não fecha para mim já a tag.
tem que ficar fechando manualmente. Vamos fechar manualmente então. Barra, perdão, a gente errei aqui, é doctype, HTML, né? E barra HTML, certo? Vamos jogar lá para baixo como eu fiz com o outro. O que mais? Vamos criar a tag title. Abre, title. Qual que é o nome do título que eu vou criar? Vamos pensar no nome aqui. Vou fechar a primeira tag aqui, né, para a gente não esquecer. Então, página bloco, vamos por aqui. Eu salvei ela como bloco, vamos colocar o nome de página bloco. Página bloco, só para a gente saber. Então, arquivo, salvar. Porque eu já salvei ela como HTML, tá? Então, só salvar agora já é o suficiente. Então, criei, ó. Falei para o navegador é um HTML e é o nome da página, página bloco. Se eu vim aqui atualizar, ó, onde está bloco HTML, que é o nome do meu arquivo, ele vai mudar. Página bloco. Tá vendo, gente? A gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fez com o Visual Studio Code, porém, tudo na unha, né? Você não vai ter esses recursos que o Visual Studio Code te oferece de ficar preenchendo, te ajudando com alguns preenchimentos aí, que é só clicar em cima e ele vai preencher para você. Então, para não ficar muito extensa essa aula, vamos só recapitular o que a gente viu hoje aí nessa primeira aula, tá? Foi visto o que é HTML, certo? Foi visto como é que se instala, como é que se baixa e como é que se instala o Visual Studio Code, como que você cria a sua primeira página aí no Visual Studio Code. Foi passado para vocês o que são tags, a tag doctype, para que serve, como que se escreve ela certinho, a tag title, como criar o parágrafo usando o P, né? A diferença entre parágrafo e quebra de linha, o que é indentação também foi explicado para vocês, e a diferença de utilizar o Visual Studio Code e o bloco de notas. Então, pessoal, vou finalizar por aqui a nossa primeira aula. Espero ver vocês em breve na próxima aula. E na próxima aula a gente vai estar trabalhando aí com imagens, com formatações de textos e mais algumas outras tags que eu vou mostrar para vocês, para a coisa ficar um pouco mais interessante. Vejo vocês lá. Obrigado e qualquer dúvida, por favor, comente aí abaixo que a gente vai estar respondendo. Espero ter ajudado vocês e até breve, futuros programadores.